Olá, gente boa. Nosso tema de hoje vai ser hibridização de orbitais. O termo hibridização a gente sabe que é um termo bastante utilizado não só em química, mas também em biologia. Pegando o gancho de biologia de forma assim simplificada, definindo de forma simplificada, a hibridização em biologia, ela é resultante do cruzamento genético entre espécies diferentes. Dentro da química, a hibridização também é cruzamento, só que na química, fazendo referência à biologia, quando biologia fala de cruzamento entre espécies diferentes, na química a gente tem cruzamento entre orbitais diferentes. Então, cruzamento de orbitais. Esse cruzamento que a gente faz na química de orbitais pode envolver orbitais de átomos do mesmo elemento químico ou orbitais de átomos de elementos químicos diferentes. Então, o foco, quando se fala de hibridização em química, ele está dentro de orbitais moleculares, de compostos moleculares. Na realidade, a hibridização ela é trabalhada dentro de ligação covalente. Aí, na prática, não é? Tentando visualizar isso de forma simplificada, porque é importante a gente entender como é que os vestibulares cobram a hibridização e qual é o caminho que você consegue responder os questionamentos de maneira mais prática possível. Hoje a gente sabe que o tempo ele é fundamental nas provas. Você pega uma prova de Enem, a quantidade de questão é muito grande para você resolver num tempo reduzido. Não é só isso, até mesmo as faculdades particulares, você tem um número muito grande de questões para fazer num tempo curto. Então tem que ter uma objetividade, saber como é que é questionado e como é que você responde com segurança em tempo hábil. Então esse é o objetivo da aula. Eu vou, naturalmente, desenvolver uma hibridização e depois a gente vai tentar ver como é que chega de forma mais rápida na resposta quando for questionado. Eu queria aqui, antes de começar, lembrar de uma coisa de estrutura atômica. Em estrutura atômica, nós trabalhamos com orbitais. A gente sabe que orbital, a definição de orbital, que a gente representa com um quadrinho. Na realidade, isso é uma representação, porque na prática, o orbital não é um quadrinho. O orbital, o formato do orbital depende da subcamada que envolve aquele orbital, ok? Só que isso será trabalhado em outra aula. Então, por enquanto, vamos analisar o orbital como um quadrinho. Então, o que é que a regra diz em relação ao orbital? Que orbital é a região do espaço onde existe maior probabilidade de encontrar elétron. Aí a gente tem três situações de orbitais, né? Você pode ter o orbital vazio, você pode ter o orbital incompleto, o orbital completo. Então, qual a diferença de um orbital vazio para o incompleto para o completo? Olha, a regra diz que um orbital ele apresenta no máximo 2 elétrons. Então, se o orbital apresentar 2 elétrons, ele está o quê? Completo. Mas você pode ter orbital sem elétrons, aí você tem um orbital o quê? Vazio. Você pode ter um orbital com apenas um elétron, que geralmente a gente coloca para cima, não é obrigado a estar sempre para cima, mas o tradicional é esse elétron entrar para cima. Aí quando você tiver um orbital com apenas um elétron, aí você tem um orbital incompleto. E esse elétron é chamado elétron desemparelhado. Mas você pode ter um orbital completo. Então, quando é que um orbital é completo? Quando ele apresenta 2 elétrons em sentidos opostos. A gente coloca, geralmente, o primeiro no sentido anti-horário e o segundo no sentido horário. Ou seja, o primeiro para cima, o segundo para baixo. Então,
orbital vazio, orbital incompleto, orbital completo. Quando a gente fala de ligação química, é importante você saber que toda ligação química, ela envolve a camada de valência do elemento químico. Então, você não vai ter ligação química nas camadas mais internas. A ligação química é um fenômeno de camada de valência. Na camada de valência de um elemento, você pode ter orbitais completos, orbitais incompletos, orbitais vazios. Aí vem a pergunta: todos os orbitais da camada de valência fazem ligações? É evidente que não. Só quem faz ligação química, gente boa, não pode esquecer, só quem faz ligação química, lembre-se disso, é orbital incompleto, é orbital com elétron desemparelhado. Então aqui não faz ligação química, aqui não faz ligação química, aqui faz ligação química. Então somente esse tipo de orbital faz ligação química. Aí eu estou pegando esse gancho, indo lá em estrutura atômica, para que a gente possa compreender a ideia da hibridização. Vamos analisar aqui uma coisa agora. Vamos olhar para essa primeira fórmula, que nós temos a fórmula do CH4. Então verifique que o carbono aqui, nessa fórmula, isso aqui tem uma fórmula molecular, aqui tem uma fórmula estrutural. Antes da gente avançar, é importante, gente boa, a gente sempre fala isso, que química ela é integrada. Então é importante que você veja a aula onde o professor ensinou como fazer a fórmula estrutural das substâncias químicas. Porque precisa entender isso aqui, ó. Como é que eu fiz essa estrutura? Por que eu coloquei essa estrutura angular? Por que eu coloquei essa estrutura tetraédrica? Então você tem que ir na aula onde eu ensinei como montar as estruturas, beleza? Então vamos retomar. Voltando aqui ao CH4. Então verifique que o carbono fez 4 ligações covalentes. A gente sabe que cada tracinho desse é um par de elétrons. Esse é um emparelhamento de elétrons. Então o carbono fez 4 ligações. Vamos olhar aqui para o carbono. O carbono no estado fundamental, na sua última camada, ele tem 4 elétrons, está vendo? Aí esses 4 elétrons eles estão posicionados em quantos orbitais? Você tem aqui um orbital S completo e você tem aqui 2 orbitais P com elétrons desemparelhados e um orbital P vazio, né? A gente sabe que isso aqui se chama Px, Py, Pz. Então, tomando como base o que foi explicado, o carbono, no seu estado fundamental, ele tem quantos orbitais disponíveis para fazer ligação? Olha, esse orbital não faz ligação, esse orbital não faz ligação. Então, se a gente for analisar, o carbono, no seu estado fundamental, ele só tem 2 orbitais disponíveis para emparelhar elétrons. Ou seja, entrar um elétron aqui do outro átomo, entrar um elétron aqui do outro átomo e formar 2 pares de elétrons, ou seja, 2 ligações covalentes. Então, se o carbono só tem condição no seu estado fundamental, gente boa, fazer 2 ligações, e aqui ele fez 4, então naturalmente que ele não fez ligação química aqui no estado fundamental. Ok? Aí, vou antecipar agora a ideia. Todas as vezes que um elemento químico faz um número de ligações maior do que aquilo que ele poderia fazer no estado fundamental, é porque ele fez ligação no estado híbrido. Então o carbono ali está hibridizado, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o caso do berílio. Olha, aqui inclusive não é o berílio, né? Vou consertar, tá certo, gente boa? Z5 não é berílio, Z5 é boro. Então vamos pegar o caso do boro. Então o boro, na sua última camada, tem quantos elétrons? 3. Aí esses 3 elétrons estão distribuídos dessa forma. 2 elétrons num orbital completo, um elétron num orbital incompleto, desemparelhado aqui no Px, e 2 orbitais vazios. Então, nesse estado que o boro está, no seu estado fundamental,
O boro tem condição de fazer quantas ligações? Somente uma, só tem um elétron disponível para fazer ligação. Porque, como eu falei, só faz ligação covalente elétron desemparelhado, ou seja, orbital incompleto. Então o boro só tem condição de fazer uma ligação, mas aqui ele não fez uma. Verifique aqui, ele fez quantas ligações? 3. Então vamos lá para a gente ir entendendo. Todas as vezes que um elemento químico, você pegar uma substância química, que um elemento químico fizer uma quantidade de ligações, né, que no seu estado fundamental não seria permitido, é porque ele não fez ligação no estado fundamental, ele fez ligação no estado híbrido, porque no estado fundamental ele só podia fazer uma ligação. Ok? Vamos a um outro exemplo aqui para a gente entendendo. É importante que você vai entendendo, senão você vai decorar. Você não pode decorar. O que é, na realidade, hibridização? Quando é que um elemento sofre hibridização? Então, você já vai começando a entender que um elemento sofre hibridização quando ele faz uma quantidade de ligações maior do que aquilo que era permitido no seu estado fundamental. Está começando a encaixar a ideia, né, de boa? Vamos aqui pegar um enxofre. Repara a situação do enxofre aqui, olha. O enxofre aqui ele fez 6 ligações covalentes. Vamos analisar agora o estado fundamental do enxofre. Estado fundamental é o estado que o elemento químico está como? Com baixa energia. Vamos para cá. Então o enxofre, ele tem 16 elétrons. Na sua última camada ele tem 6 elétrons, esses 6 elétrons estão distribuídos assim, em um orbital S e 3 orbitais P, Px, Py, Pz. Então verifique que esse orbital não faz ligação, esse orbital não faz ligação, esse orbital faz ligação, faz uma ligação, esse orbital faz uma ligação. Então o enxofre, no seu estado fundamental, ele só tinha condição de fazer quantas ligações, gente boa? 2. Mas verifique que ele fez 6. Aí eu acho que ficou claro agora a ideia. Ele fez mais ligações do que o seu estado fundamental permitia. Então ele está hibridizado. Então vê se a gente consegue fechar a ideia. Só quem faz ligação química covalente é orbital incompleto, com elétron desemparelhado. Cada orbital incompleto faz uma ligação. Orbital cheio não faz ligação, orbital vazio não faz ligação. Aí o que é hibridização? Quando é que um elemento está hibridizado? Um elemento está hibridizado quando ele faz uma quantidade de ligações maior que aquilo que seu estado fundamental permitia. No caso aqui, no estado fundamental, só tinha condição do carbono de fazer quantas ligações? 2, mas ali ele fez 4. O boro só tinha condição de fazer uma ligação, fez 3. O enxofre só tinha condição de fazer 2 ligações, fez 6. Deu para entender? Pronto. Então nós vamos apagar isso aqui e agora eu vou dividir o trabalho em 2 partes. Eu preciso, para que você não decore, desenvolver uma hibridização. Aí depois, num segundo momento, a gente vai aprender como identificar o elemento hibridizado e o tipo de hibridização de uma forma mais prática possível, gente boa, para matar a questão mais rápido, beleza? Então vamos primeiro aprender como se faz uma hibridização. Aí eu escolhi essa substância química aqui, ó. Escolhi essa substância química, BH3, né? Hidreto de boro. Então vamos desenvolver aquela substância química, ok? Vamos apagar aqui para que a gente tenha espaço. Então é importante que você não decore, entenda. Eu sempre penso assim, a dica ela só pode ser dada depois que você entende. Você não pode aprender uma dica sem não compreender o conteúdo. Aí você vai estar decorando. Aí vai ter dificuldade em interpretar. Então vamos analisar essa estrutura
e vamos tentar encontrar, verificar se alguém aqui sofreu hibridização e o tipo de hibridização. Então vamos lá. Então o boro tem número atômico igual a 5. Vou fazer a distribuição dele no estado fundamental. O estado fundamental é o estado de baixa energia. Então a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p1. Tudo certinho? Vamos analisar só a última camada. A gente já sabe que ligação química é um fenômeno de última camada, não vai me interessar olhar as camadas mais internas. Então aqui nós sabemos que a subcamada S tem apenas um orbital. E esse orbital está cheio, tá vendo, gente boa? E a subcamada P tem quantos orbitais? 3. 3 orbitais. Aqui nós temos o quê? Apenas um elétron. Já que a gente está falando de orbital, só lembrando, a subcamada S tem apenas um orbital. A subcamada P tem 3 orbitais. A subcamada D tem 5 orbitais. A subcamada F tem 7 orbitais. Só lembrando, tudo certinho? Então vamos lá. Vamos pegar agora o hidrogênio. Então o hidrogênio tem número atômico igual a 1. O hidrogênio, a sua distribuição no estado fundamental vai ser 1s1. Aqui a gente só tem um orbital. Esse orbital, o elétron está o quê? Desemparelhado. Então essa é a situação. Aí verifica uma coisa aqui. O boro, no seu estado fundamental, só pode fazer uma ligação. Não é isso? Só pode fazer uma ligação. Mas verifique que nessa substância, que é uma substância que cai bastante em prova, ele aparece fazendo 3 ligações. Mas como é que ele conseguiu isso? Aí vamos tentar analisar. Vamos pegar o boro no estado fundamental. Então, estado fundamental. Estado fundamental, a gente sabe que é o estado de quê? De baixa energia. Então, o boro no estado fundamental tem a seguinte configuração. 1s2, 2s2, 2p1. Orbital cheio, não faz ligação. Orbital incompleto, faz ligação. Orbital vazio, não faz ligação. Essa é a situação do elemento químico boro. Aí nós temos quantos hidrogênios aqui para ligar? 3. Aí vamos pensar assim. O boro está quietinho, está no seu estado fundamental, mas de repente os hidrogênios querem fazer ligação com o boro. Aí começam a circular o boro. Aí o boro, né, isso é só um referencial, o boro sentindo a presença dos hidrogênios, ele precisa fazer ligação química, ele se interessa em fazer ligação química, aí ele cria uma condição para a ligação química ocorrer. Mas para isso ele precisa ser energizado. Para que isso? Para que um elétron de um orbital cheio pule para o primeiro orbital vazio, para abrir espaço. Ok? Aí a gente tem o quê? A gente tem a passagem do estado fundamental para o estado ativado. Então, estado ativado é um estado energizado, ele está energizado, que ele é formado quando um elétron de um orbital cheio pula para o primeiro orbital vazio que tiver na frente. Então, aqui nesse caso, pulou Px, Pi, pulou para Py. Aí nós vamos ter a seguinte situação, ó, gente boa. 1s2, aí aqui não é 2s2, vai ficar agora o quê? 2s1. 2s1. Aqui estava cheio, repare que está começando a abrir espaço para os hidrogênios entrarem. Aqui você vai ter um elétron. 2p1 passa a ser o quê? 2p2. Então, agora veja que começou a melhorar. Repare bem. O boro no seu estado fundamental só tinha um orbital em condição de ligar. Ele agora tem quantos? 3. Veja que abriu. E aí, professor, a ligação química agora acontece aqui nessa situação? Não. Não tem ligação química no estado ativado, mas não tem porquê. Para existir ligação química tem que existir estabilidade.
E aqui não tem estabilidade porque está muito energizado. Aí, o que é que vai ocorrer? Nós temos aqui o boro no estado ativado, é um estado muito energizado, tá certo? Por isso não tem condição de ocorrer ligação química aí. Aí, para que tenha condição de ocorrer ligação química, há uma liberação de energia, aí ele passa do estado ativado para o estado híbrido. O que é que muda? É que no estado híbrido existe a fusão dos orbitais incompletos e o orbital vazio desaparece. Então vamos fazer essa passagem. Então estado híbrido é onde acontece a formação dos orbitais híbridos. A isso nós temos aqui a primeira camada, não ocorre nada, um S2. Aí nós temos aqui a segunda camada, a gente vai fazer a fusão aqui. Esse orbital vai desaparecer. Eu vou tirar esse 2, porque esse 2 só significa dizer que aí é a segunda camada, mas não muda nada. Eu vou tirar o 2, porque fica mais fácil de compreender. Então nós vamos ter a fusão de um orbital S, ó gente boa, a fusão de um orbital S com dois orbitais P. Quando você faz essa fusão, dois orbitais P, por isso que vai ficar P2, ó, SP2. Então quando a gente faz a fusão, aí agora, daqui para frente, aqui não é mais orbital S e aqui é orbital P. Os três são iguais. Aí como é que a gente chama os três orbitais? Então nós temos aqui, ó, três, vou colocar aqui embaixo, três orbitais, tá certo? Três orbitais híbridos do tipo SP2. Então vamos tentar entender agora. O berílio, não estou insistindo muito no berílio, né? O boro fez três ligações aqui com hidrogênio. Cada hidrogênio faz uma ligação. Cada hidrogênio tem um elétron desemparelhado. Como eu tenho três hidrogênios, então você vai ter três elétrons desemparelhados do hidrogênio. Então precisaria de três elétrons desemparelhados do boro, porque tem que ser quantidades iguais. Só que aqui eu tenho três elétrons desemparelhados do hidrogênio e apenas um elétron desemparelhado do boro. Não tinha condição de ocorrer ligação. Aí o boro saiu do estado fundamental para o estado ativado, para o estado híbrido. Agora sim, o boro tem três elétrons desemparelhados para ligar com os três hidrogênios. Vamos ilustrar agora como é que acontece isso. Uma outra coisa. Todo orbital no estado fundamental se chama orbital atômico. Nós temos aqui orbital atômico. Agora aqui nós temos orbital o quê? Híbrido. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar o boro, vamos fazer a representação. Eletrônica. Então, a representação eletrônica do BH3 nós vamos ter. Vamos colocar o boro aqui mais embaixo. Boro tem três elétrons. 1, 2, 3. Boro tem três elétrons na última camada, que são esses três elétrons aqui. Cada hidrogênio tem um elétron. Então, vamos colocar os hidrogênios aqui de lado. Para fazer a fórmula eletrônica, ou seja, a representação eletrônica. Eu vou demonstrar o BH3 de uma outra forma. Eu vou demonstrar o BH3 agora pela representação por orbitais. Então a gente sabe que o hidrogênio tem um orbital atômico com apenas um elétron desemparelhado do tipo S. O boro, vou colocar o símbolo aqui em cima, o boro tem três orbitais, como você está vendo, na sua camada de valência, três orbitais híbridos do tipo SP2, né? Vamos colocar aqui com a tonalidade diferente. Então, aqui são os elétrons do boro. Aí, esses três elétrons do boro são elétrons em orbitais híbridos
do tipo sp2. Aí, como a gente tem 3 hidrogênios, o professor vai colocar o outro hidrogênio aqui nessa extremidade. Ele tem seu elétron em um orbital s. Vamos colocar o outro hidrogênio aqui embaixo. Tem seu elétron no orbital s. Então, nós temos o que aqui? Nós temos 6 orbitais que a gente vai fazer a fusão deles, vai formar os chamados orbitais moleculares. Então, nós temos 3 orbitais atômicos do tipo S e 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Vamos fazer também a representação estrutural. Representação estrutural. Você veja como é trabalhoso para você demonstrar uma hibridização. Vamos colocar o boro, os hidrogênios, para que a gente faça a representação estrutural. Certo? Então vamos lá. Então, o hidrogênio tem apenas um elétron, fica estável com 2, a gente já viu isso em aulas anteriores, então ele fica estável com o dueto. Então ele vai compartilhar. Na hora que você faz esse emparelhamento de elétrons, você juntou um elétron de um orbital S com um elétron de um orbital híbrido. Então, na prática, gente boa, quando a gente faz esse par, na prática é isso, ó. Há uma interpenetração dos orbitais. Um orbital encosta no outro e interpenetra. Ou seja, esse elétron ele vai encaixar aqui, ó. Ele vai encaixar aqui, tá vendo? Ó, vou colocar ele para baixo. Aí a gente emparelha aqui esse outro elétron do hidrogênio. Então, vamos considerar que é esse. Ele vem e encaixa aqui, tá vendo? Para baixo. Então, está formando agora os chamados orbitais moleculares, que são os pares de elétrons. Esse hidrogênio tem um elétron, vai emparelhar para atingir a estabilidade, o dueto, que na prática é isso aqui, ó. Ok? Então, resultado. Quando a gente fizer a interpenetração dos orbitais, nós vamos ter. Aqui eu tinha um orbital atômico. Aqui eu tinha 3 orbitais híbridos. Na hora que eu juntei os 6 para formar 3, aí eu tenho isso aqui, ó. Ou seja, cada tracinho desse que a gente faz, gente boa, cada tracinho desse, que a gente chama de ligação covalente simples, na realidade, isso aqui é um orbital molecular, que a gente tem que visualizar. Como aqui é uma ligação simples, a gente chama de sigma. Então, aqui eu vou ter uma ligação sigma, uma ligação sigma, uma ligação sigma. E cada ligação sigma é o que a gente chama de orbitais moleculares, são os pares de elétrons. Então, como é que eu vou interpretar agora esse final aqui? Olha. O boro fez ligação usando orbitais híbridos. O hidrogênio fez ligação usando orbitais atômicos. Quando você fez a fusão, a gente chama de orbitais moleculares. Então, aqui, tá certo? Aqui nós temos... Vou puxar para cá, viu? Deixa eu apagar aqui desse lado para que a gente faça a interpretação. Aqui nós temos, gente boa. Isso aqui nós temos 3... orbitais moleculares do tipo sigma, tá certo? Você pode escrever ou apenas botar o símbolozinho. Vamos botar o símbolo do tipo sigma. S, de quem é esse S? Do hidrogênio, tá certo? Ligado a quem, gente boa? sp2, que é de quem? Do boro. Beleza? Vamos passar aqui para esse lado agora, para a gente interpretar. Isso foi a demonstração. Então agora, como eu falei no início da aula, queria demonstrar um processo de hibridização. Ficou claro que a hibridização é a necessidade do elemento químico aumentar o número de orbitais para ter condição de fazer ligação química. Agora veja que isso leva um tempo. Numa prova que você precisa ser rápido, é complicado, você tem que desenvolver isso tudo.
Mas tem como chegar nesse resultado de uma outra forma? Vamos tentar uma linha mais prática. Então, por exemplo, nós temos aqui 6 substâncias químicas. Então, como é que eu posso identificar de forma prática a hibridização do elemento central? E também os orbitais moleculares. Então, a gente tem que adotar a seguinte regra. Quem é que sofre hibridização? É o elemento central. Aí esse elemento central vai usar orbitais híbridos do tipo sp, sp2, sp3, sp3d ou sp3d2. E os elementos extremos irão usar orbitais atômicos. Não esqueça, os elementos extremos são orbitais atômicos do tipo S ou do tipo P. O hidrogênio é o único que usa orbital S. Os elementos restantes usam orbitais P. Então vamos ver agora como é que a gente consegue identificar os orbitais moleculares formados, identificar o tipo de hibridização de uma maneira bem mais prática, bem mais rápida. Então vamos lá. Então a dica é a seguinte. Primeiro, para você identificar isso, você tem que encontrar o total de orbitais envolvidos na ligação. Como é que a gente faz isso? Para encontrar o total de orbitais. A gente soma os átomos ligantes ao elemento central e os pares de elétrons não ligantes. Você faz essa soma. Aí você vai encontrar, na realidade, o total de orbitais envolvidos na ligação. Vamos para cá. Nesse caso aqui de sp, quantos orbitais eu tenho? Eu tenho um orbital S e um P. Então, se eu somar, aqui, gente boa, eu vou ter quantos orbitais? 2. Aqui eu tenho um orbital S e 2P. Se eu somar, dá 3. Aqui eu tenho um orbital S e 3P. Se eu somar, dá 4. Aqui eu tenho um orbital S, 3P e um D. Se somar, dá 5. Aqui eu tenho um S, 3P e 2D. Se somar, dá 6. Aí, só refazendo de novo. Como é que eu vou encontrar essa soma? Só refazendo. Você pega o elemento central, soma os átomos ligantes a esse elemento central, e se esse elemento central ainda apresentar pares de elétrons não ligantes, você também soma. Está aqui, olha. Átomos ligantes mais pares de elétrons não ligantes. Então vamos lá. Carbono é do grupo 4A. Tem 4 elétrons na última camada. Usou os 4. Então o carbono não tem elétrons não ligantes. Ele usou todos os elétrons. Quantos átomos ligantes tem? 1, 2, 3, 4. Então, átomos ligantes, 4. Pares de elétrons não ligantes, nenhum. Então, 4 mais 0 dá 4. Então, aqui, a soma aqui deu quanto? Deu 4. Se a soma deu 4, então a hibridação do carbono é sp3. Beleza? Você viu como foi rápido? Vamos agora à água. Vamos à água. O oxigênio, qual é a hibridização do oxigênio? Quantos átomos aqui nós temos ligantes? 1, 2. Então nós temos 2 átomos ligantes. Mas veja que o oxigênio é do grupo 6A, usou 2 elétrons na ligação e tem 4 que ele não utilizou. Então o oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então vamos fazer a soma. Quantos átomos ligantes tem aqui na água, ligantes ao oxigênio? 1, 2. Quantos pares de elétrons não ligantes? 1, 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, a soma dos átomos ligantes ao oxigênio e os pares de elétrons não ligantes deu 4. Se deu 4, a hibridização do oxigênio é o quê? sp3. Beleza? Vamos para cá.
O enxofre, qual é a hibridização do enxofre? O enxofre é do grupo 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Usou 6 da ligação. Então não sobrou elétrons. Vamos fazer a soma. Átomos ligantes ao enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, átomos ligantes ao enxofre, 6. Quantos pares de elétrons não ligantes tem no enxofre? Nenhum, 0. Ele usou tudo. Então, 6 mais 0 dá 6. Então, a soma aqui para o enxofre deu 6. Se a soma deu 6, a hibridização do enxofre é o quê? sp3D2. Beleza? Vamos avançar. BeH2, berília do grupo 2A. Então, berílio tem na última camada quantos elétrons? Gente boa? 2. Emparelhou os 2, tá vendo? Então, no berílio não tem pares de elétrons não ligantes. Todos os elétrons do berílio, da última camada, fizeram ligação. Então, nós vamos ter aqui, ó, um átomo ligante mais um átomo ligante, 2. Não tem elétrons não ligantes, então é 0. Então, 2 mais 0 dá 2. Então, aqui, para o berílio, gente boa, nós temos quantos? Qual é o valor total de orbitais? 2. Se é 2, a hibridação do berílio é sp. Então, veja que é muito prático. Por exemplo, aqui, o tempo que eu levei para chegar a essa conclusão, para chegar à conclusão que a hibridização do boro nessa fórmula é sp2. Eu levei um tempo. Veja agora a forma prática. Boro está no grupo 3A da tabela periódica, tem 3 elétrons na última camada, emparelhou os 3. Então o boro não tem pares de elétrons não ligantes, porque ele usou tudo. Vamos somar aqui agora. Um átomo ligante, mais um 2, mais um 3. Átomos ligantes, 3. Pares de elétrons não ligantes, nenhum, 0. Então, 3 mais 0 dá 3. Então, aqui deu 3. Se aqui deu 3, a hibridação é o quê? sp2. Então, a hibridização é sp2. Beleza? Vamos lá para o último exemplo. No caso do XeF4, qual é a hibridização do xenônio? Então vamos lá. Xenônio é um gás nobre, tem 8 elétrons na última camada, tá certo? Usou 4 nas ligações e tem 4 elétrons que não foram utilizados. Se tem 4 elétrons, vai formar quantos pares? 2. Então, vamos achar a hibridização do xenônio. Átomos ligantes. 1, 2, 3, 4. 4. Pares de elétrons são ligantes. 2. Então, 4 e 2, 6. Então, a soma aqui deu quanto, gente boa, para o xenônio? Deu 6. Se deu 6, está lá, ó, no cantinho. A hibridização é do tipo sp3d2. Tá certo? Você veja que rapidinho a gente faz. Agora você me pergunta, professor, tem uma maneira prática de encontrar os orbitais moleculares? Vamos pegar aqui 2 exemplos. Por exemplo, aqui no CH4. Cada ligação simples é sigma. Então aqui eu tenho uma sigma, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ligações sigma. Cada ligação é um orbital molecular. Então, como é que eu faço a leitura aqui? Aqui não é hidrogênio. Então, hidrogênio usa a orbital S. E o carbono usou sp3. Então, aqui eu tenho 4 orbitais moleculares do tipo sigma sp3. Aqui embaixo, nesse exemplo aqui, se fosse questionado os orbitais moleculares, o tipo, né, as quantidades. Aqui eu tenho 6 ligações sigmas, porque são ligações simples. Então, 6 ligações sigma.
Só que o flúor usa a orbital P, foi aquilo que o professor falou. O hidrogênio usa a orbital S, o restante usa a orbital P. Então aqui você tem ó, P, sp3d2, né? P, sp3d2 e assim sucessivamente. Então como é que eu interpreto aqui? Aqui eu tenho 6 orbitais moleculares do tipo sigma P sp3d2. Tá certo, gente boa? Então essa é a maneira prática. Aqui é como você desenvolver a hibridização. Aqui é como você define de forma prática e segura. Mas uma coisa ficou claro, você tem que olhar a aula de estruturação, a aula que você define a geometria do composto. Não pode deixar de ver isso. Saber que aqui é angular, saber que aqui é tetraédrico, saber que aqui é octaédrico. Então isso você tem que visualizar. Belezinha? Então até nossa próxima aula.